Quero parabenizar muito o Instituto Vladimir Herzog por propor essa atividade, para vocês que aceitaram tão rapidamente fazer essas discussões tão importante, né, e tudo que está acontecendo nesse momento e a seriedade disso. O Memorial da Resistência, para quem não conhece, é uma instituição que trabalha com as memórias de resistência e repressão do Brasil republicano até a atualidade. E nós trabalhamos principalmente pensando que aqui é um lugar de memória, um lugar que aconteceram tantas violações, com educação em direitos humanos, assim como Vladimir Herzog também. E eu acho que educação em direitos humanos, refletir sobre direitos humanos, também é uma das saídas para a gente enfrentar aí essa questão toda que a gente está enfrentando. O Memorial tem feito várias ações nesse sentido, tanto nas visitas, trabalhando também com educação em direitos humanos, né, apesar de trabalhar com a questão da história desse espaço, mas também focando na importância de valorização da democracia, da república, da cidadania ativa, falando um pouco, né, como isso implica, como esse passado implica na nossa contemporaneidade, como implica nessa situação que a gente tem de violência nas escolas, com atividade de formação de professores também, curso intensivo de direitos humanos. Então, enfim, a gente vai poder conversar aí ao longo da nossa caminhada hoje, da nossa conversa, da nossa atividade, mas o Memorial tendo nesse caminho de educação em direitos humanos também, tentando reverter e alertar a respeito desse processo de violência, e a gente vai conversar mais sobre isso hoje também. Obrigada aí pela presença. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero mais uma vez agradecer ao Memorial da Resistência pela oportunidade de fazer esse evento. É muito simbólico e muito importante para a gente fazer esse evento aqui, neste espaço de resistência, né? Eu queria também agradecer a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que tem um projeto que desenvolve com o Instituto Vladimir Herzog, projeto de formação na área de educação em direitos humanos. Também queria agradecer ao professor José Sérgio, que foi meu professor, e que é responsável muito por quem eu sou hoje. Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de tê-lo como professor. Também agradecer ao Instituto Vladimir Herzog pelo trabalho que faz na defesa irrestrita dos princípios da democracia. E eu queria aqui anunciar, agradecer também, né, a presença de todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui nessa manhã para esse painel, para essa conversa, e anunciar também que aqui a gente tem representantes, além da Secretaria Municipal de Educação, a gente tem o Gustavo Felício, da Secretaria de Assistência Social, a SMADES. Nós temos aqui também representantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, as diretorias regionais de ensino e muitos parceiros. Eu não vou me atrever a falar todos, porque provavelmente eu vou esquecer alguém. Enfim, né? Eu acho que... E aí eu vou dar sequência, a gente não fez uma organização assim de ter uma composição que alguém conduz a mesa, então a gente aqui faz autogestionar, né, essa condução aqui, né? E antes de falar, então, sobre as razões que nos colocam hoje nesse painel, né, e que nos provoca a pensar aí no que a gente está chamando de caminhos de acolhida e participação no enfrento à violência contra a escola, eu quero expressar o meu nome, em nome do Instituto Vladimir Herzog, os meus sinceros sentimentos a todas as famílias, escolas, professores, comunidade escolar que vivem, estão numa situação estão aterrorizadas, de que estão vivenciando momentos de tristeza, de dor nesse período tão dramático que a gente vem enfrentando, né? E é importante dizer que a gente está, em alguma medida, falando sobre os ataques contra escolas, né? Mas quando a gente fala sobre o ataque contra uma única escola que seja, a gente está falando de um ataque contra todas as escolas, contra toda a sociedade, contra todos os princípios democráticos, ou seja, um ataque contra todas e todos nós, né? E
Acho que pouco falando, vou tentar trazer assim um panorama muito geral dessa problemática, desses ataques, para a gente seguir um pouco nessa conversa, né? Então a gente está vivenciando aí pelos noticiários, vendo uma série de números, um crescente número de ataques contra escolas, mas a gente precisa entender muitas vezes que esses ataques eles não são isolados, né? Por esse princípio de que o ataque a uma escola é a todos, a todas, né? E que esses ataques eles também não são corriqueiros ou algo que aconteceu sem algum tipo de planejamento, né? Eles são, sim, ataques que são planejados, eles são orquestrados e eles envolvem múltiplos fatores. E a compreensão desses ataques não como isolado e de todos esses múltiplos fatores, ela é fundamental para a gente compreender quais são os caminhos de enfrentamento a essa situação. Então, num panorama geral, nos últimos 20 anos, a gente teve pelo menos 22 atentados contra escolas, sendo que 17 deles envolviam escolas públicas, né? A gente está falando aí de 40 mortes, mais de 78 feridos e dezenas de famílias e comunidades despedaçadas com tudo isso. Também chama bastante a atenção que esse número ele vem crescendo. De 2020 para cá, a gente, são aí os 28 meses, né, porque a gente acabou de começar 2023, foram registrados 11 ataques, né, efetivados. E contra 6 num período de 4 anos, que seria de 2016 a 2020. Né? Então, de alguma maneira, isso vai indicando para a gente uma certa tendência de crescimento do número dessas ocorrências, e a gente também tem visto o agravamento desse tipo de violência. Muitas pesquisas são realizadas, e a gente também no Instituto Vladimir Herzog tem acompanhado algumas características em relação a esses ataques, então eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês, reforçando de como a gente está falando de uma questão que ela é complexa e multifacetada, né? Primeiro, que todos esses ataques, como eu havia dito, eles foram premeditados. Então, eles não foram ocasionais diante de um possível conflito pontual, um acerto de contas ou algo do gênero, né? Houve um planejamento para que eles acontecessem. E, na sua maioria, eles foram cometidos por alunos ou ex-alunos das escolas. Então, em alguma medida, são pessoas pertencentes a uma comunidade escolar, né? Elas não estão alheias a esta comunidade escolar. Quase a totalidade também desses ataques foram cometidos por homens brancos. E na maioria deles, todos foram por homens, mas a maioria por homens brancos. A maioria desses homens estavam alinhados a discursos de ódio, a discursos misóginos, a discursos racistas, e aí a gente pode inferir uma certa ideia de uma supremacia branca e masculina como um dos elementos constitutivos aí desses ataques, né? Quase toda a totalidade também desses ataques quem cometeu, né, esses ataques tinha acesso facilitado às armas de fogo, né? A gente vive também numa sociedade que teve a liberação das armas e esse processo todo aumenta a letalidade desse tipo de violência. Também uma característica é que esses jovens, de maneira geral, jovens e adolescentes, né, eles participam ativamente de fóruns e grupos que disseminam discursos de ódio, racismo, que reverencia nazismo e toda sorte aí de intolerâncias, né? E a gente tem aí um fenômeno que esses discursos todos estão na superfície, né, da internet, diferente de algum tempo que a gente falava em deep web, eles estão aí acessíveis, e a gente tem percebido também o quanto eles estão atingindo crianças e adolescentes, né? Eu acho que trazer um pouco essas características é para reforçar, né, o quanto esse fenômeno ele não é pontual e quanto ele é bastante complexo e envolve uma série de questões sociais, políticas e econômicas, né? Então, muitas vezes, né,
dentro desses aspectos também, a gente tem uma presença muito grande desses discursos de misoginia, racismo, intolerância, discursos que a gente, nos últimos 4 anos, viu propagado, inclusive pelo próprio governo federal, né? E aí é importante dizer, né, que quando a gente fala contra o ataque às escolas, né, e a gente está falando aí desses atentados, também é importante reconhecer que outros ataques também contra a escola são feitos, né, e que muitas vezes enfraquecem e atingem a própria condição da escola de cumprir a sua função social, né? Então, a gente tem políticas também que desvalorizam, que também podem ser lidas como algum tipo de ataque às escolas e à educação, como as políticas que desvalorizam a profissão docente, como essas sucessivas perseguições e acusações de que escolas e professores estariam fazendo algum tipo de doutrinação, enfim, e aí todo esse tipo de sorte de outros ataques que acontecem cotidianamente, que infelizmente acabam se somando ou resultando em alguma medida aos atentados que a gente viu recentemente na escola de Blumenau e na escola Tomásia Montoro aqui em São Paulo, né? Então a gente também pode dizer, de novo, falando da complexidade desse fenômeno, né, que ele é também resultado de uma política do atraso, né, de proposições legislativas, que são muitas e foram muitas, para citar um exemplo, Escola Sem Partido, né, que visavam impedir a diversidade nas escolas, de uma política de facilitação às armas e à propagação de discursos de ódio, e, sobretudo, discursos de ódio muito bem direcionados, né, para os grupos minorizados, para mulheres, para a população negra, para a população LGBTQIA+. Né? Então, a gente pode pensar que todo esse fenômeno, que esses ataques, né, resultam de um contexto social que está imerso numa escalada de um ultraconservadorismo e de um extremismo de direita, que se reflete no país, mas que também no mundo, né? Então, qualquer ação que prometa combater essa situação sem tratar, né, como disse, do seu contexto social, educacional, político, ético, do convívio escolar, ela tende a ser fracassada, porque atua de maneira não sistêmica, mas de maneira pontual e reativa, né? Então, a gente acredita que é preciso repensar as maneiras com que cada escola e que cada sociedade, e que toda a sociedade possa fortalecer uma cultura de convívio, né? Pautada pelos princípios da democracia, dos direitos humanos, como a igualdade, a equidade e o acolhimento, né? A gente pode dizer aí um pouco de uma crise, talvez, do convívio, né? E a gente aqui está se dispondo a conversar sobre os caminhos, né, de acolhida e participação, né? E aí a gente acredita que esses caminhos de acolhida e participação, eles passam pelo diálogo constante, permanente, que ele passa pelo convívio e pelo respeito mútuo. E aí a gente também precisa reconhecer que tivemos algumas reivindicações, né, por parte da população sobre a ampliação das seguranças nas escolas, né, que muitas vezes foram respondidas pelo poder público com mais policiamento, né. Infelizmente, isso é um fato, né, mas a gente também deve se perguntar o que significa a presença da polícia na escola, até quando se pretende isso. Vou dizer para vocês, a gente teve durante esses casos, e muitos oportunismos também acontecem, de que a gente teve uma enxurrada de proposições legislativas no Congresso, das mais estapafúrdias, né? Inclusive querendo permitir que professores possam andar armados, enfim, a gente teve uma enorme enxurrada. Então, também, numa situação tão delicada, o quanto determinados setores da sociedade, né, e quanto alguns representantes do poder público se aproveitam dessa situação.
E quando a gente fala sobre a questão do policiamento na escola, né, nos cabe algumas questões, né, que a gente provoca aqui, né? Como que se dá o conflito aí, pensando já em conflito, entre a autoridade policial e a autoridade professoral? Nas situações que acontecem dentro da escola, quem responde a quem? Qual é a autoridade que está submetida a outra autoridade? Os agentes de segurança que estão trabalhando, né, ou policiais que foram designados ao trabalho em ambiente escolar, têm algum treinamento, né, sobre como fazer essa abordagem? Que tipo de abordagem é essa? E aí a gente sabe, até pelo trabalho do Instituto, né, que tem muitas crianças e adolescentes que, com medo da situação, acabam levando, às vezes, uma faca, alguma coisa, muito numa tentativa de se defender nesse tipo de situação. E como seria a abordagem, né, da polícia encontrando um jovem, um adolescente, com alguma determinada arma, né? Quais seriam as implicações criminais e jurídicas para esse adolescente, para sua família, né? Sobretudo para as famílias mais pobres, as famílias pretas nesse país, né? A gente tem que entender, de alguma maneira, que, apesar de legítima a reivindicação, né, de que a gente precisa evitar que esta presença policial seja responsável pela replicação de outras violências contra a escola e contra a comunidade escolar e, sobretudo, em relação às populações periféricas, enfim, nos grandes centros urbanos. E a gente também precisa pensar qual é o impacto deste tipo de resposta do poder público nessas periferias, né? A gente sabe que as classes médias têm uma determinada relação, talvez, entre aspas, mais amistosa com a polícia, mas a gente sabe que essa relação não é a mesma em muitos territórios, né? A gente lembra aqui do genocídio da população negra nas periferias, muitas vezes provocada pela própria polícia. Então, esta é uma resposta pontual para um problema que é complexo, que ele é multifacetado e que ele precisa ser resolvido de maneira sistêmica e coletiva, e sem que a gente, sem perdermos, né, de vista que trata-se de uma questão escolar. Eu imagino que o Zé Sérgio vai aprofundar nessa questão, então mas trata-se de uma questão escolar, e aí, dentro desses caminhos, né, a gente precisa afirmar que a escola é um espaço de proteção, que ela é um espaço de escuta, que ela é um espaço de convívio, não um espaço, né, de policiamento, que ela é o lugar do diálogo, da vivência, do respeito mútuo, e ela precisa ser reconhecida por toda a sociedade e pelo poder público como esse espaço da coletividade, e não como um lugar de disputa, de concorrência, de meritocracia, de controle, né? Então, assim, né, como eu já disse, enfim, e repito, qualquer ação que prometa combater as violências contra a escola, sem tratar do contexto social, educacional, político, do próprio convívio escolar, tende a ser fracassada e tende a desviar a função social da escola. Então, a gente precisa, em alguma medida, rever como a escola se organiza e qual o papel dela numa sociedade que é radicalizada, né, para que a gente tenha atitudes concretas de enfrentamento ao crescimento do racismo, do machismo, da LGBTfobia e de discursos de ódio. A gente precisa também pensar que os professores, né, os profissionais da educação devem receber uma formação continuada, mas que inclua uma valorização, inclusive salarial, de que eles possam estar na escola desfrutando de um ambiente seguro, de um ambiente saudável e acolhedor. A gente também vê como um tempo de convocar ou reconvocar, né, toda a sociedade para o enfrentamento dessa problemática,
reconhecendo e valorizando a escola como esse espaço da coletividade, como o espaço da cultura do diálogo, no qual a gente possa fomentar, né, a qualidade dessa convivência dentro e fora da escola. Então, permitindo e também, em alguma medida, que a gente possa constituir redes de apoio entre pares responsáveis por essa convivência, envolvendo a maior participação das famílias nesse processo, e não distanciando, criando mais conflitos dentro dessa relação, né? A gente precisa reconhecer, tratando-se de um problema escolar, de que a comunidade escolar, família, alunos, professores têm muito a dizer e precisam ser escutados e escutadas nesse processo. Também é preciso fortalecer, né, a parceria, né, dentro das escolas com as organizações da sociedade civil, aí que atuam na promoção dos direitos humanos e da igualdade, para que, juntos e juntas, a gente possa aí construir uma sociedade mais justa e democrática. E as famílias precisam, sim, participar desse processo, se sentir acolhida na participação desse processo e pertencente e responsável pela convivência escolar, né? A gente também precisa, né, criminalizar, sim, mas com inteligência, a proliferação de discursos de ódio, as práticas de ódio, muitas vezes controlar a questão das mídias digitais e garantir com políticas com políticas sociais, públicas e efetivas, que adolescentes, crianças e jovens, não sejam cooptados por grupos e discursos de extrema direita. Por fim, mesmo, eu falei bastante aqui, né, o Instituto Vladimir Herzog trabalha muito em consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi um plano construído coletivamente, que olha para a questão da educação em direitos humanos não apenas como uma responsabilidade da escola, mas que se volta para a educação básica, a educação não formal, que envolve a mídia e os agentes de segurança. Esse plano foi construído e as suas diretrizes com ampla participação popular, e a gente entende que a retomada desse plano, a atualização dele, a retomada da participação popular na construção dessas diretrizes, ela é fundamental para a gente enfrentar essa situação. Então, finalizo, né, dizendo que é importante a gente lembrar que a educação em direitos humanos não é uma tarefa exclusiva das escolas, mas ela é de toda a sociedade. E cada um de nós tem a responsabilidade de agir no combate à violação dos direitos humanos e na produção e promoção do respeito mútuo em todos os espaços. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Obrigado a Milton pela introdução, né, que nos faz refletirmos, né, o porquê que estamos aqui e a favor do que estamos aqui. Quero agradecer muito a presença das DICELs, que estão aqui presentes, das DIPEDs, dos supervisores de escola que estão aqui presentes, e também das pessoas que fazem parte do NAAPA, e esses são membros das comissões de mediação de conflitos das diretorias regionais de educação da cidade de São Paulo. Agradeço aqui a presença de todos os profissionais da educação que estão aqui presentes e que vieram nesse encontro para fazer parte de um movimento de fortalecimento. Nesse momento, nós precisamos estarmos juntos para construir caminhos assertivos para enfrentarmos a crise que estamos vivendo dentro das unidades educacionais, mas na sociedade, né, gente? O que acontece dentro das escolas é reflexo do que acontece na sociedade. Agradeço muito todos os agentes do poder público que estão aqui presentes, a todas as secretarias que estão aqui presentes, os parlamentares presentes nesse encontro. Agradeço muito a equipe da DIGP,
da Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais de COCEL, da Coordenadoria dos CELS, que estão aqui presentes, os representantes de COPED, da Coordenadoria Pedagógica, que estão aqui. Esse é um momento que precisamos unir forças, né, Hamilton? A pior coisa é quando a pessoa se sente sozinha. Né? Ela busca caminhos, busca saída, olha para o lado e não tem ninguém. Né? A Secretaria Municipal de Educação vem com um movimento muito fortalecido para que as pessoas não se sintam sozinhas. Antes da publicação do comitê, houveram diversas reuniões envolvendo 7 secretarias da cidade de São Paulo para buscar caminhos e fortalecer as autoridades da educação nos territórios, que são as diretorias regionais de educação. O poder público ele vem dando uma resposta muito eficiente, que não pode idealizar, resolver todos os problemas, porque nós precisamos da participação de todos, todas e todos. Foi publicado recentemente, no dia 13, um decreto, que é o 62.312, que ele cria os comitês de proteção escolar. Essa publicação ela é um ganho social, um ganho político, um ganho no fazer do cotidiano da escola muito grande, né, onde a gente não tem ações isoladas, fragmentadas para enfrentar um problema. O problema ele é coletivo, o problema ele é social. E ele tem que ser debatido, discutido por diferentes atores. Então, é um ganho, é uma resposta política muito grande. Hoje, saiu publicado o nome dos integrantes desse comitê. Mas esse comitê ele só faz sentido se ele ouvir os educadores, se ele ouvir os gestores das nossas unidades educacionais, que vêm sofrendo com essa crise, com esse problema no cotidiano, na vida real, junto com a comunidade e com os familiares. O primeiro considerando desse decreto, o Hamilton, ele traz para a gente a seguinte proposta: fortalecer os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, incentivando as ações de cultura de paz. Esse é um marco para a gente começar a nossa conversa, dizendo que muitas ações já acontecem na nossa rede. Nós não estamos começando do zero. Nós temos as comissões de mediação de conflitos desde 2015, e que precisam ser potencializadas, e é um instrumento de participação valiosíssimo no território, porque ele favorece a participação dos gestores, dos professores, dos educandos, dos demais profissionais da educação e da comunidade. Não é uma resposta mágica que vai resolver esse problema, gente. São ações concretas que partem da esfera de atuação do poder público, né, da secretaria, das DREs, das unidades, pensando e valorizando os territórios. Nós temos os grêmios estudantis, né, que a meta é que 100% das nossas unidades tenham constituído os grêmios estudantis. Nós estamos finalizando na reta final da constituição dos grêmios, nós estamos em processo eleitoral, né, Rômulo? Em todas as unidades educacionais. O ano passado nós chegamos a 96% de unidades com Grêmio constituído. O Grêmio é uma possibilidade de favorecer o diálogo, a conversa, a troca, uma possibilidade de fortalecer os nossos estudantes no debate político, na conscientização, no protagonismo, que tanto é previsto no nosso currículo da cidade, nas ODS, na matriz dos saberes. Nós temos o conselho de escola em todas as unidades educacionais. Nada acontece na escola sem ser referendado pelo conselho. Esses instrumentos de participação, eles precisam ser muito valorizados, revistos e potencializados na nossa rede, porque nós temos a comunidade e os estudantes participando de maneira organizada. Nos centros educacionais unificados, nos CELS da cidade de São Paulo, nós temos o desafio de manter ativo
os conselhos gestores dessas unidades. Que aglutina, um conselho gestor de um dos CELs aglutina quase 60 pessoas. Familiares, representantes de unidades escolares do entorno, seja do município ou do estado, particular, instituições culturais, esportivas, para pensar o que nós vamos fazer de ações concretas nesses CELs para enfrentar a violência. É um instrumento fortíssimo. Hamilton, eu fui anotando algumas coisas aqui que você foi dizendo e reforço que os territórios precisam de apoio, mas eles já vêm desenvolvendo ações muito importantes, gente. E que nós sabemos que os supervisores estão se encontrando, se reunindo e debatendo essas questões em suas reuniões, que a DICEL, a DIPED, o NAAPA vem construindo caminhos para favorecer essa participação, que a Comissão de Mediação de Conflitos hoje ela está sendo defendida para além da Secretaria Municipal de Educação. Eu participei de um encontro na semana retrasada, onde a segurança pública ela disse o seguinte: hoje um dos caminhos mais assertivos é valorizar a mediação de conflitos nos territórios. A saúde diz a mesma coisa. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que está aqui presente, a gente gostaria muito de agradecer a presença de toda a equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é uma forte parceira nossa, também reforça essa questão. E as demais também seguem o mesmo caminho. As comissões de mediação de conflitos da nossa rede é uma potência e que outros municípios, outros estados estão vindo aqui para entender como que funciona as nossas comissões, porque ela trabalha no sentido de prevenção. Enquanto a gente querer cuidar do problema somente com as ações de urgência e emergência, a gente não vai ter o ganho real nos resultados que a sociedade precisa. Então, esses instrumentos de participação, eles favorecem um movimento valioso de prevenção. Para pensar a escola como um lugar de protagonismo, de participação social, de exercício da cidadania, de convivência, né, Hamilton? É um lugar de gente e que perpassa por um olhar sensível para valorizar os educadores e todos os profissionais da educação que estão ali presentes. Nós contamos muito com o envolvimento, com a participação de cada um de vocês, gente. Nós não vamos conseguir atingir os nossos resultados, as nossas metas, sem a participação das pessoas que acreditam nas comissões de conflitos, que acreditam nos grêmios estudantis, no conselho de escola e nas outras instâncias de participação. Vamos convidar os nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, a participar desses movimentos, dessas instâncias de participação. Nós estamos promovendo diferentes formações, cursos, palestras, debates, né, relacionados à educação em direitos humanos e à educação em direitos humanos. No próximo dia 13, nós teremos um valioso encontro, que já deixo o convite a todos os profissionais aqui, que é a abertura de um curso Educação em Direitos Humanos e Questões Sociais Contemporâneas, né, para 650 educadores da nossa rede. Né, vai ser um público alargado para a gente conseguir convidar todos os profissionais. Né, vai ser uma palestra brilhante que nós estamos já elaborando e cuidando desse evento com muito carinho, junto com o nosso parceiro, que é o Instituto Vladimir Herzog. Hoje, nós não conseguiríamos realizar os trabalhos que estamos promovendo sem a valiosa parceria do Instituto Vladimir Herzog. Nós podíamos aqui discorrer por um longo período, mas nós queremos ouvir aqui o professor e aprender com ele. Muito obrigado pela presença de todos. Contamos com vocês para tudo. Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente agradecer aqui ao Instituto Vladimir Herzog, a todo o seu pessoal, a Neide, a Milton, Cris, por esse convite, né, que é para mim, de novo, uma oportunidade de partilhar as minhas reflexões, as minhas dúvidas, também a minha ignorância, minha angústia,
acerca de tudo isso que está acontecendo. E reiterar o que o Hamilton já disse, que me parece muito importante que esse encontro se realize aqui no Memorial da Resistência. E a gente teria que perguntar, resistência de quem e resistência ao quê? E me parece que estar no memorial significa, em primeiro lugar, estar num espaço que, em alguma medida, quer fazer com que o passado esteja aqui presente. Quer imortalizar uma luta. Que luta? A luta contra o arbítrio, contra aqueles que acham que podem governar as pessoas, nós, a partir das suas convicções pessoais, e não a partir de um acordo político entre todos. Então, o memorial é um memorial que lembra e luta contra isso. E que quem lutava contra isso? De uma maneira, pessoas como nós, né? Professores. Não porque eles fossem professores, mas que têm em comum com a gente a ideia de que os conflitos, os inevitáveis conflitos e confrontos de uma sociedade podem ser resolvidos pela palavra. Podem ser resolvidos pelo discurso, podem ser resolvidos pelo acordo. Nesse sentido, eu não gosto de pensar, como muitas vezes as pessoas o fazem, que o estudo, o debate, seria uma arma contra a violência. Ele é, na verdade, um ato e um gesto contra as armas, quaisquer que sejam. Porque as armas sempre representam o desejo de calar o outro, né? Um tapa na cara é aquilo que faz com que a gente fique silencioso. Uma arma apontada para a nossa cabeça faz com que a gente não fale, com que a gente não seja... Então, nesse sentido, o debate não é precisamente uma arma, ele é a anti-arma. E, em alguma medida, me parece que este memorial representa isso. Não nos esqueçamos que houve isso na história e houve quem dissesse não a isso na história. Bom, eu queria fazer uma primeira nota importante, que é o fato de que eu não me considero, de forma alguma, um especialista no tema da violência ou da violência escolar, como muitos dos meus colegas na faculdade. E se eu aceitei estar aqui presente hoje, como na sexta-feira, na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, é porque eu acho que esse é um dever de todas aquelas pessoas que se veem, se concebem como um intelectual público, como alguém que tem, no meu caso, como ofício, pensar as relações entre a escola e a política, no sentido não palaciano, mas a política no sentido do fato que cada um de nós vive uns junto aos outros sob a égide da palavra. E essas minhas precárias, não teria como não classificá-las assim, essas minhas precárias reflexões procuram dar, não sei se uma resposta, mas pelo menos equacionar duas perguntas. A primeira é, o que a recorrência de atos como esses que nós assistimos, né, nessas últimas semanas, revela sobre o tempo e o mundo em que nós vivemos e também sobre o lugar simbólico que a escola ocupa neste mundo, nesse tempo. E a segunda, bastante pragmática, e é raro eu ter uma questão tão pragmática assim, na minha área, filosofia da educação, como nós podemos responder a essa barbárie de uma forma propriamente escolar. Vocês vejam que o Hamilton já fez aquilo lá. Isso é uma delícia e um inferno estar ao lado dos alunos, né? Porque eles já sabem exatamente qual é o tom que a gente vai dar para as coisas, né? E o meu tom é esse. Ou seja, como é que a gente responde a essa barbárie? Na qualidade de escola, na qualidade de professor. E não de policial, que nós não somos, e não de psicólogos, que nós também não somos, nem de sociólogos, que nós também não somos, nem de economistas, que nós também não somos. Nosso lugar, na nossa tarefa cotidiana, ser professor, que tem no ensino e na formação dos jovens a sua ocupação, o seu ofício, a sua especialidade. Como é que a gente pode proceder nesse sentido? E quando eu me senti desafiado, primeiramente por uma aluna minha na USP, eu confesso para vocês que eu de início não queria, eu deliberadamente fui para a aula dizendo, eu não quero falar sobre isso. E gozada que o meu curso esse semestre é Educação e Barbárie. Eu não queria falar sobre isso. E a razão é simples. Por vezes,
a gente vive coisas que são da ordem do horror inominável. E a gente não consegue nem ter uma palavra para dizer isto. Assim foi o nazismo, assim foi a escravização no Brasil, dos povos indígenas, dos povos africanos. Assim é, por exemplo, o fato de que nós simplesmente não temos uma palavra para designar aquele que perde o seu filho, porque é um horror inominável. Então, se não tem nome, é porque a gente não consegue elaborar. Agora, por outro lado, a gente não vai conseguir esperar para entender o fenômeno na sua enorme complexidade para começar a agir. Então, eu ficava nesse vai e vem de uma coisa e de outra. E nesse momento, então, eu tive uma decisão que foi assim, o que eu posso fazer? Ler o que já escreveram e o que eu já escrevi sobre uma situação análoga que me levou a esse horror do inominável. Então eu começo pela segunda parte, por algo que eu já escrevi, e à medida que eu vou dizendo como que isso que eu vivi em 2017 é parecido e ao mesmo tempo não é parecido com o que a gente está vivendo, para depois ir pedir ajuda para os meus amigos, né, que pensam e escrevem sobre esse assunto. Eu peço então licença a vocês para ler uma carta bastante esquisita, porque em geral o que as cartas querem fazer é vencer a distância entre o seu autor e o destinatário. Essa carta que eu escrevi, no entanto, tinha uma pretensão um pouco maior, que era vencer o tempo que me separava de uma pessoa que já não estava mais entre nós. Maria Eduarda Alves, que aos 13 anos de idade foi assassinada numa quadra de voleibol de uma escola carioca por tiros de balas perdidas, entre aspas. Elas nunca são perdidas, elas sempre encontram um alvo. E frequentemente esses alvos são os nossos alunos. Enfim, eu vou pedir a vocês, ela se chamava Maria Eduarda, mas os colegas a chamavam de Duda. E é assim que eu a chamo nessa carta maluca. Duda, eu acordo na manhã fria de sábado, 1º de abril. Penso que melhor seria se tudo isso fosse mentira, mas não é. Enquanto os meus dedos tecam letras, palavras de indignação, a pá de um coveiro lança a terra sobre o seu corpo, cobrindo de dor e desesperança o olhar de sua mãe, a raiva de seu irmão, a revolta de seus professores. O que nós faremos com aquele agasalho, agora tingido de vermelho, que a sua mãe guardou como último legado da sua breve passagem entre nós? Se nós não fôssemos tão covardes, Duda, nós o hastearíamos como a bandeira da sua escola. Dele faríamos o grito de guerra de seu time e o símbolo da sua geração. Mas nós somos pequenos, Duda. Você bem o sabe, pois viu um país inteiro negociar a sua dignidade política pela promessa de crescimento econômico que sequer foi cumprida. O texto é de 2017, golpe, Dilma, Temer. Ela teria vivido coisas ainda piores se tivesse sobrevivido. Eu imagino você, Duda, se levantando na manhã de sua última sexta-feira, esfregando os olhos e falando mole, como faz minha filha quando ela se levanta. Eu grito para você não sair da sua casa, não ir à escola, mas é inútil. Estamos separados no tempo e no espaço. E você, que gostava tanto da sua escola, não deixaria de ir só pelos gritos de um doido, como se suas palavras pudessem retroceder no tempo, pedindo que você não fosse. E ele só faz agora, que você já foi, agora que você já se foi e para sempre. Se tivéssemos coragem, Duda, a partir de agora, nosso time de voleibol jogaria só com 5. Seu lugar de craque ficaria assim marcado. E sua ausência se faria presente. A gente levantaria a bola para você cortar com força, para você cravá-la no chão da miséria, para explodir o bloqueio desse time que nem sabe olhar no rosto do adversário e que faz tudo pelas costas, tudo por trás dos muros. A gente ia gritar seu nome da arquibancada. E quando você tivesse uma filha, Duda, como eu tenho, ela iria para uma escola pública, onde aprenderia a ler, a jogar basquete, a fazer amigos, a se desviar dos perigos. E a escola dela ia ter dor e alegria, como todas as escolas. Aulas boas, outras chatas. Mas seria uma escola onde a gente cresce, não onde a gente morre. Mas a gente é tão covarde, Duda. E se tua filha estudasse com a minha neta? Você já pensou? A gente poderia mesmo se conhecer. Você me agradeceria pelo aviso que eu tentei lhe dar, por ter insistido
para que não fosse à escola naquela sexta-feira. Mas me explicaria com paciência que, infelizmente, ele chegou tarde, que quando você o ouviu, já tinha ido embora, para sempre. E eu me desculparia, porque a nossa voz tem chegado a cada um de vocês sempre tarde demais, sempre no dia seguinte à tragédia. E principalmente, porque depois do atraso, a gente se cala, finge que nada aconteceu, até que venha a ser de novo tarde demais. Sabe, Duda, eu queria lhe prometer que a escola, do tempo que seria de sua filha, se esse tempo ainda fosse seu, seria uma escola diferente. Ela ainda teria carteiras, lousas, cadernos, essas coisas de escola. Mas seria um cantinho seguro, onde ela pudesse crescer. E os professores, bom, você sabe, Duda, os professores às vezes são meio chatos mesmo. Mas, pelo menos, eles iam ouvir sua filha com respeito, explicar as coisas com paciência e se interessar sinceramente pelo seu destino. Eu queria lhe prometer pelo menos isso. E nem é muito, Duda. Mas talvez seja tarde demais. E eu já não tenha mais tempo para poder cumprir sequer essa promessa tão simples. Você nos perdoa, Duda? Ou será que já é tarde demais? Quando eu relia essa carta e pensava o que ela tem de comum, a morte de Duda, de João Pedro, de todos outros, tantos outros que se seguiram, e o que ela tem de diferente, me ocorria que, em primeiro lugar, tanto o que a gente vive agora como o que a gente viveu nesse caso da Duda, é da ordem desse horror inexprimível, da constatação de que, como disse Silvio Almeida, temos falhado miseravelmente com as nossas crianças e falhado em fazer com que o espaço escolar seja um espaço de proteção, como disse o Hamilton, seja um espaço de proteção, seja um espaço de diálogo, seja um espaço de difusão de cultura, de vida. Mas, por outro lado, eu não posso fechar os olhos para o fato de que há diferenças muito grandes entre isto que ocorreu e que eu descrevo nessa carta e o que a gente acabou de viver agora. A primeira dessas grandes diferenças é o fato de que Duda, João Pedro, João Vitor foram vítimas da violência do Estado. Essa violência de um Estado, né, e não é à toa que os maiores índices das violências nas escolas ocorrem no Brasil e nos Estados Unidos. Os dois Estados modernos que se estruturaram a partir da escravidão. E os dois Estados modernos que estruturaram as suas forças militares não para combater simplesmente inimigos externos, mas uma parte do seu povo que ele tem como inimigo. Não se trata, no caso desses ataques que nós temos visto às escolas nos últimos anos, de uma violência vertical do Estado contra o cidadão, as crianças e os jovens. Trata-se de um outro fenômeno novo, num certo sentido, que é uma violência horizontal, como disse o Hamilton, frequentemente perpetrada por alunos ou ex-alunos de uma escola contra seus colegas, seus professores. E tal como Hamilton disse, não se trata simplesmente de uma violência contra uma professora, mas da violência contra professor, como uma categoria, da violência contra estudante, como uma categoria, da violência contra escola, como um lugar e um tempo. Um autor, então, agora indo para, quando eu for pedir ajuda aos meus colegas universitários, um autor alemão chamado Robert Kurz, um artigo muito bonito, que se chama A Pulsão da Morte da Concorrência, chama esses massacres escolares que nós assistimos. Primeiro, ele ressalta que são, e eu volto a insistir nisso, ataques que têm acontecido de uma forma bastante recorrente, disseminada e de forma global. Acontece prioritariamente no Brasil e nos Estados Unidos, mas também aconteceu na Alemanha, também aconteceu em Uganda, também aconteceu na Suíça e em outros países. Mas ele chama esses ataques de atos, né, atos, atividades amoks. Essa palavra amok é uma palavra de um idioma da Malásia, e ela inicialmente descrevia ataques de ódio, fúria, homicida, frequentemente perpetrados por pessoas que faziam uso de ópio e perdiam completamente a consciência por conta dessa substância alucinógena e partiam para atos desesperados e atos de morte que diferem daquilo que normalmente
a gente está acostumado. Por exemplo, uma primeira forma é a gente matar o outro a propósito de obter algo que não nos é dado. Por exemplo, eu mato um vigia para roubar um carro. Ou matar o outro por resistência ao meu desejo de usar o corpo do outro, sobretudo nos atos de violência sexual. Mas há alguns atos que fogem às categorias nossas explicativas, porque esses são atos em que a morte não visa algo para além de si mesmo, mas simplesmente o próprio matar é o objeto. Eu não estou querendo um objeto para mim, eu não estou querendo um corpo para mim, eu estou querendo simplesmente matar. Né? Assim como, já que nós estamos no Memorial da Resistência, a gente teria que pensar que muitos dos torturadores já tinham recebido as confissões que queriam e continuavam a torturar, como se a tortura tivesse um valor em si mesmo, ela fosse buscada por si mesmo. Ou quando, por exemplo, as forças policiais matam 4 jovens dentro de um carro com mais de 100 tiros. Um basta. Por que 100? Né? Então, esses atos amorques têm essa característica de um culto à própria morte, não como um instrumento de algo, mas como algo que eu busco em si mesmo. Né? E também, como colocou o Hamilton, diferentemente do caso dos amokes originais, né, que estavam sob o uso de substância, estavam, portanto, sem a sua razão, a maior parte desses ataques são planejados racionalmente num grau de detalhe que nos espanta. Então, não estamos falando da perda da razão. E isso é importante por quê? Porque os etnólogos do século XIX falavam, portanto, eles explicavam que esses atos tinham a ver com povos ou pessoas que não entraram no ciclo da civilização. Eles eram ou primitivos ou corpos resistentes à civilização. Né? Que a civilização moderna seria a forma pela qual a gente se livraria disto. Então, falta mesmo é modernizar a civilização. Eu gostaria de trazer aqui a hipótese de que talvez não seja bem assim. De que talvez não seja simplesmente, eu não estou duvidando que talvez haja um desequilíbrio psíquico, psiquiátrico mesmo no fulano ou no beltrano, mas se fosse um desequilíbrio pontual e psiquiátrico, por que esses ataques ocorrem com tanta frequência nessa escala? Eu estou falando, por exemplo, 1900, a gente fala das redes sociais, eu não tenho dúvida que as redes sociais teve algum peso nisso, mas os primeiros ataques que a gente tem disso são em 1997, em Arkansas, quando não tinha WhatsApp. Certo? Eles continuam em 98, eles ocorrem no Brasil também ainda na década de 90. Então nós estamos falando de um fenômeno muito mais global, que talvez tenha pouco a ver com essa ideia de que são os não civilizados os que não foram atingidos, mas com uma certa característica da nossa sociedade e justamente desse projeto, né, de civilização que desse projeto civilizatório que marca a nossa sociedade, inicialmente a sociedade europeia, moderna, e depois, por decorrência, todas as nossas sociedades. Né? E me parece que há pelo menos 2 características, ou 3, que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, o fato de que este autocapitalismo provocou uma profunda transformação a partir do momento que a indústria do entretenimento e da imagem começa a se sobrepor a toda e qualquer outra forma. Então, eu não estou falando de rede social, mas eu estou falando do privilégio da imagem sobre o livro. Né? O livro sempre significa, vocês percebem? Pega assim, 11 de setembro. O que a gente teve foi um bombardeio de uma imagem, sem nenhum tipo de elaboração. A cultura letrada, própria da escola, por isso que eu estou falando, eu quero falar do que é próprio da escola. Fomos nós, na escola, que fazemos com que a cultura letrada não é simplesmente saber ler ou escrever, mas ter nos livros, nos argumentos, certo? A principal fonte de reflexão. Isto só deixou de ser um privilégio da casta sacerdotal porque nós inventamos a escola e inventamos a escola pública. E, ora, a cultura letrada está em declínio em face da cultura fundamentalmente imagética do nosso mundo. Certo? Esse é um primeiro dado. E que não tem nada a ver com um retrocesso civilizatório, como se fôssemos bárbaros da caverna que perpetram esses atos. Não são. Se vocês pensam, por exemplo, os atos ditos terroristas na França, e os franceses adoram dizer que eles são feitos por muçulmanos pré-republicanos, não iluministas. Não! Todos eles são filhos e netos de imigrantes marroquinos do Maghreb, seja lá o que for, que estudaram em escolas francesas, que foram na escola republicana francesa. Não são pessoas que estão vindo da selva, vocês estão entendendo, né? A minha ironia aqui, da selva, da caverna, não. São pessoas que estão lá. Né?
Então, esse é um primeiro dado. Um segundo dado é que a gente não pode esquecer da radicalização do aspecto concorrencial da nossa sociedade, né? Então, somos uma sociedade que enxerga a si mesmo como um monte de indivíduos em intensa competição com outros indivíduos e sem nenhum vínculo comunitário com as pessoas, né? E isto ocorre, inclusive, cada vez mais no campo da educação, onde nós somos, tal como no campo das vendas concorrenciais, nós temos pontuação, ranking, objetivos e metas a chegar. E vocês sabem muito bem por que nós temos a meta para chegar de tantos por cento que tiram tantos na prova, não sei o quê. Porque o dia que a gente chega naquele ponto, então agora a gente precisa de uma meta maior. É sempre assim que eles funcionam. Então, isto é a lógica concorrencial que faz de cada empreendedor, que é a palavra-chave para isto, um adversário ou, às vezes, um inimigo do outro empreendedor, né? E, por último, que vai nos tocar muito fortemente, uma sociedade na qual eu nem diria que é uma sociedade do individualismo, mas é a sociedade da perda do laço com uma comunidade concreta. O que eu vou falar agora está completamente fora do tempo, mas eu não sou uma pessoa das redes sociais, mas eu lembro que a primeira grande rede social chamava Orkut, e o Orkut era organizado a partir de comunidades, que eram simulacros de comunidades, porque elas eram imaginárias, elas não eram reais, né? Elas vinham justamente, e elas tinham forças, como tem a força do WhatsApp hoje, para criar em nós esta ideia de que nós ainda temos algum pertencimento a uma comunidade, embora a sociedade nos force a nos conceber, a cada um de nós, como um ser individual em intensa competição com os outros indivíduos dessa mesma sociedade, né? E, por último, uma sociedade que, ao meu ver, funcionaliza e coisifica não só os objetos, mas as próprias pessoas. O que eu quero dizer com funcionaliza? Uma sociedade para a qual só há espaço para aquilo que tem uma finalidade, um valor de uso, um valor de troca, né? Uma finalidade significa, por exemplo, sei lá, para que serve a mesa? A mesa serve para pôr o computador. Para que serve o computador? Para eu ler meu texto. Para que serve ler meu texto? Né? Onde tudo é um meio para um outro fim, sem que haja nenhum sentido nisso, que se transforma num outro meio, num outro fim, num outro fim. E a outra coisa importante disso é o fato de que, né, por oposição, por exemplo, àquilo que eu tenho sempre chamado de um sentido. Quando eu falo de um sentido, eu falo de uma experiência que pode não ter nenhuma finalidade exterior a ela mesma, mas que tem profundo significado para cada um de nós, como é o caso da amizade, né? A gente não tem um amigo para que ele nos empreste dinheiro, para que ele nos empreste o carro, porque senão nós destruiríamos a noção de amizade. Então, embora a vida humana se paute por a criação de um monte de objetos que têm finalidades, como a mesa, um computador, né? Por vezes nós temos objetos que não têm nenhuma finalidade, como uma máquina de escrever que pertenceu ao meu pai, que eu guardo até hoje, embora eu nem saiba datilografar, mas ela tem sentido, né? A sua presença tem sentido para mim. Então, a gente cria objetos que têm finalidade, mas a gente cria experiências que têm sentido. Ora, uma sociedade que reduz tudo e todos, esse é o ponto importante, a uma mera funcionalidade, a um mero papel, a um mero dente de engrenagem, retira da nossa existência qualquer possibilidade de sentido, de significado. E mais, faz com que cada um de nós experimente a sensação da superfluidade, de sermos supérfluos nesse mundo. Porque quando nós ocupamos uma função, quando nós temos uma finalidade, nós somos, sim, da ordem do supérfluo. Por exemplo, né, se você ocupa a função de caixa do banco, ora, você faltou e você põe um outro caixa que cumpre a mesma finalidade do que aquilo. Agora, é claro que a existência humana, de novo, não se reduz a essa questão de funcionalidade do papel que você cumpre, certo? Porque senão, um pai que perde o seu filho, eu diria para a mãe da Duda, adote outra. Não, a Duda foi embora e para sempre. Nada poderá ocupar. E não obstante, nós vivemos uma sociedade que nos diz o tempo inteiro que nós somos dentes de engrenagem supérfluos e que, portanto, a relação com o outro como um alguém, uma pessoa que tem um sentido e uma existência, é da ordem do descartável.
eu posso me relacionar com ele com indiferença. E quando eu digo que isso não se resume ao individualismo, é pelo fato de que essa indiferença não é simplesmente cultivada em relação ao outro, mas em relação a mim mesmo. Daí porque muitos dos que perpetram esses atos se matam depois deles. Ou demonstram uma extrema frieza que por nós às vezes é lido na chave de uma simples espírito de malignidade, de maldade. Porque aquela criança que esfaqueou, aquele adolescente que esfaqueou, veja, total rejeição, indignação com o ato e compaixão com o agente. Ele continua sendo uma criança, ele continua sendo um jovem que se perdeu de si. Um jovem que não só sente uma profunda indiferença pela vida do outro, como sente uma profunda indiferença pela sua própria vida. Né? Então, esta foi a sociedade que nós criamos, que faz com que esses atos não sejam atos isolados, nem simplesmente de um louco, mas que sejam um sintoma social, não simplesmente do primitivo, mas da nossa sociedade. Ora, eu queria então pensar um pouquinho sobre a escola, para ir depois para o último, que me parece que a gente pode fazer. Ora, é evidente que nós podemos pensar a escola tanto como uma instituição que tem certas finalidades, desde o seu nascimento, até também um sentido, né? Naquilo que eu estava dizendo, que não é um instrumento para outra coisa. Desde o nascimento dos sistemas nacionais de educação, a escola teve algumas finalidades sociais muito específicas. Por exemplo, foi a escola pública que transformou a desigualdade fundada na transcendência para uma desigualdade fundada na imanência. O que eu quero dizer? Bom, no antigo regime, a pessoa era príncipe ou plebeu em função do sangue, certo? Transcende ao indivíduo, né? É o sangue, a família, a história. Ou o poder do imperador era legitimado por Deus, portanto transcende o nosso mundo. Certos lugares sociais que as pessoas ocupam encontravam a sua justificativa numa ordem transcendente ao nosso mundo. Ora, a escola instaura a legitimidade da desigualdade aqui e agora. Né? Ou seja, nós admitimos que o mundo é ordenado por pessoas que ocupam lugares desiguais, evidentemente arbitrariamente, mas o fundamento que a gente precisa ter para justificar isso é o mérito da aprendizagem escolar. Daí porque a gente acha um absurdo que um professor universitário ganhe menos, por exemplo, sei lá, do que um encanador. Certo? Porque a gente acha que essa desigualdade, ela permanece sendo uma desigualdade, mas ela seria justa porque colocada em bases do mérito individual, que nós sabemos que as coisas são muito mais complexas do que isso, mas enfim, ela cumpria esta finalidade, esta função social. E também cumpria a finalidade e a função social de, num certo sentido, disseminar e buscar adesão a valores, a princípios, a histórias, que nos uniria em torno de uma cultura nacional, por exemplo. A literatura brasileira é isto. A gente inventou que existe uma literatura brasileira que nos identificaria, faria com que nós nos entendêssemos como pertencentes a uma mesma comunidade, uma comunidade nacional. Diga-se de passagem que está em franca decadência no mundo. Né? A gente não tem mais essa noção de uma unidade nacional. Então, a escola tinha essas finalidades. Mas a escola se manteve durante muito tempo, e me parece que até a década de 60, se equilibrando entre essa finalidade e um sentido histórico que ela retira do próprio fato de que nós chamamos a escola, em todas as línguas modernas, a partir de uma mesma origem, de uma mesma etimologia, que é a palavra skolé, né? A palavra grega que designava um tempo e um espaço livre. Né? Livre do quê? Livre da coerção para a produção. O que eu estou querendo dizer aqui com coerção para a produção? Questão muito simples. Minha avó era uma mulher, meus avós paternos eram analfabetos, ambos. Por quê? Porque aos 6 anos de idade eles estavam na roça plantando e cuidando de ovelhas no interior de Portugal. Portanto, eles tinham que lutar pela sobrevivência. Não estavam livres para ter esse tempo e o espaço da escolé. Certo? Assim como os nossos jovens, né? Aqueles que são mais velhos como eu, lembram das crianças, aliás, não precisa ser mais velho. Basta a gente ver o que aconteceu na pandemia. Crianças de 10 anos voltam para os semáforos para vender chocolates e balas, lutando pela sua subsistência. O que era a escolé? Era, portanto, um tempo, inicialmente exclusivo da aristocracia grega, no qual aquelas crianças tinham um tempo e um espaço para quê? Para a sua formação. Certo? Para formar-se alguém. E como
a gente se forma um alguém nesse tempo e nesse espaço? Paradoxal, um alguém, eu estou dizendo alguém único, né? Como Maria Eduarda para sua mãe. Como é que a gente se constitui? Paradoxalmente, porque a escola significa um tempo e espaço em que nós dialogamos com objetos da cultura, para que através desses objetos da cultura, a gente se constitua como um sujeito singular, único na vida. Um exemplo muito simples, a língua portuguesa, ou a escrita da língua portuguesa. É quando a gente se apropria dessa coisa que é uma herança comum a todos nós, que pode surgir alguém que escreve de uma maneira tão singular quanto Guimarães Rosa. Ele só pode expressar como ele é um alguém não supérfluo, singular, único no mundo, e ao mesmo tempo porque ele compartilha com algo comum dos outros. Certo? Ora, perdão. O que me parece é que, sob a pressão de uma sociedade que quer reduzir tudo e todos, inclusive a escola, ao seu suposto impacto, valor de troca econômico, nós fomos pouco a pouco, e temos pouco a pouco, cedido esse sentido escolar em favor de uma, digamos aí, captura ou colonização da escola pelos discursos econômicos. Inclusive, esses discursos de economistas que querem dizer para a gente que a nossa tarefa é fazer aquilo que eles não fazem. Desenvolvimento econômico, produção industrial, distribuição de renda, justiça econômica. Então, a gente acaba capturado nisso. Pelo vocabulário, por exemplo, o empreendedorismo entrando forte, inclusive na universidade, pela ideia de competências, pela ideia de, enfim, X, de tudo isto que reduz essas crianças a um trabalhador abstrato e não a alguém que compartilha algo do mundo. Eu vou então para a última parte. O que me parece, e ela é bem simples, e ela é bem rápida. O que me parece que as escolas podem fazer em relação a esses massacres que têm acontecido? E a minha resposta é muito simples, que a escola seja escola. Que a escola seja escola. Não no sentido da sua funcionalidade, mas no sentido de ser um espaço e um tempo livre para a formação. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos falando hoje dessas crianças que têm muito medo do ataque e que têm muito medo da morte. A escola, ser escola, significa como é que ela se abre para experiências culturais que retratam o medo. Porque eu sei que o medo, né, a chance de uma criança morrer numa escola, num ataque desses, é infinitamente menor do que ela morrer aqui na esquina. Agora, isso é tão inútil dizer para a criança, quanto você falar para uma criança que está com medo de fantasma, ora, isso é um delírio metafísico, porque fantasma não existe. Você percebe? O que você faz com uma criança que está com medo? Abraça e pede para ela te dizer o que ela está sentindo. Como é que a gente pode abraçar essas crianças e perguntar para elas o que elas estavam sentindo? Ora, a gente tem um recurso. E esse recurso é o fato de que o medo, a morte, que é um assunto que tem que ser tratado na escola. Ok, temos que falar da vida, temos que falar da cultura de paz, sim, mas nós temos que falar da guerra, nós temos que falar da morte, nós temos que falar da dor de ser uma criança, do medo que nós temos das existências. E o nosso único recurso é o fato de que a nossa cultura, e por isso eu estou insistindo, a escola ensinar, a escola ser lugar de cultura, porque, por exemplo, nós temos toda uma produção cinematográfica que trata desses assuntos, Tiros em Columbine, por exemplo. Né? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, o que eu faria dia 20 de abril, amanhã, eu abriria as escolas. Faria o dia do desutensílio, do inútil, daquilo que não tem nenhuma, que não presta para nada no sistema produtivo. Para dizer, aqui é outro espaço. Aqui nós não estamos conformados com este mundo tal como ele é. Aqui é o espaço de outro tipo de experiência. A experiência, por exemplo, da gente assistir um filme juntos e da gente debater sobre um filme. O que me dá medo? O que não me dá medo? Né? O tempo da escola é sempre aquele tempo pelo qual a gente pode, num certo sentido, nos é facultado viver as experiências de outras pessoas que não vivem mais com a gente. Então, a morte, a dor, a violência foi retratada também nas artes plásticas. Certo? Os quadros estão aí para nos dizer alguma coisa assim. Ou a literatura. O que eu quero dizer aqui? O tempo da escola, enquanto lugar de ensino, enquanto lugar de diálogo da cultura, enquanto elo comunitário,
nos vincula uns aos outros, nos vincula ao passado, nos vincula ao presente e nos vincula ao futuro. Eu vou dar um exemplo que mais me toca, que é o da literatura. Ora, para que a gente lê um livro como Grande Sertão Veredas? É claro que você pode falar, ele é só um meio, um instrumento para eu passar no vestibular. Mas para isso, meus caros, leia a apostila. Não perca tempo. Quando a gente lê um livro como esse, né, frequentemente por conta da escola, a gente tem a oportunidade de abandonar a nossa condição de um homem urbano e moderno para partilhar com o Riobaldo a sabedoria de um sertão das Gerais. Quando a gente lê, por exemplo, Clara dos Anjos, eu posso abandonar a minha pele masculina e branca, viver as dores de uma jovem negra do subúrbio carioca. Quando eu leio, para não precisar ir muito longe, mas quando eu li com a minha filha Harry Potter, eu chorava o destino de Neville Longbottom, que foi obrigado a ver o seu pai e a sua mãe, que já nem mais o reconheciam como filho, já nem mais sabiam quem era, de tanto que foram torturados. Já que estamos no Memorial da Resistência, vamos lembrar. O que a literatura nos faz, como o cinema, como as artes plásticas, é a possibilidade que a gente tem de viver esse outro mundo, habitar esse outro mundo e voltar para o nosso mundo diferente, sendo uma outra pessoa e uma pessoa única. É nesse sentido, me parece, que é a tarefa da escola. E sendo uma pessoa única que encontra laços de comunidade, não num videozinho de 30 segundos do WhatsApp, mas em obras que condensam a cultura e a experiência humana na literatura, nas artes, no cinema, seja lá o que for, na matemática, na história. Por último, eu não sou ingênuo, né? Eu tenho 64 anos e trabalho desde os 20 em escola. Eu não sou ingênuo achando que se a escola se abre para isso, ela dará a resposta eficaz que acabará com todo e qualquer massacre. Mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. A gente chegou no ponto que chegou porque a gente só se guiou pela eficácia, pela eficiência dos meios e dos fins e da razão instrumental. Eu não sei qual é o resultado em termos da barbárie quando a gente faz a escola um tempo e um espaço de formação, de cultura e de diálogo. Talvez não seja a resposta mais eficiente, mas eu acho que é a única resposta digna que nós podemos dar. E tem hora que a gente tem que responder ao destino sem compreender exatamente o que está acontecendo, mas com um mínimo de senso de dignidade. E a dignidade da escola significa a escola afirmar-se como um lugar próprio, com uma cultura própria, com um funcionamento próprio, com objetivos próprios, e que elas não se submetam, certo? Ao poder, às armas, à polícia, nem à economia. Que seja um tempo e um espaço de professores que cuidam da formação de alunos por intermédio e pela mediação da cultura. É isso. E eu gostaria de convidar para quem, caso queira, pelo menos aí até umas 3 intervenções, né, seja de questões ou, enfim, de coisas que vocês queiram dizer. A palavra está aberta aqui, que aí a gente volta para as pessoas da mesa, enfim, para que elas possam se colocar. Mas a gente tem um teto de tempo. Então, é isso, né? A minha função aqui vai ser só encerrar. Então, enfim. Eu não sei, caso tenha alguém aí, coragem é uma virtude política por excelência. Então, você pode... Aqui, ó. Então, eu vou... 3, tá bom? Tá pegando? Oi? Tem ali a segunda e ali 3. Bem, eu gostaria de agradecer, obviamente, a fala de todos, que foram impressionantes, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor, que nós chamamos Zé Sérgio, né, da FEUSP, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre filosofia, porque filosofia, obviamente, né, a gente, às vezes, no espaço público não somos tão ouvidos, né, e nós somos o primeiro a ser perseguidos quando há essa situação de extrema-direita, né? Enfim, todas essas questões, né? Eu gostei quando você falou sobre a questão horizontal, né? Eu acho que esse que é um problema, né? Quando teve a questão de Auschwitz, da Alemanha nazista, né, que a escola de Frankfurt diagnosticou, né? Foi quando o próprio proletário, né, começa a absorver essa ideologia
e começa a reproduzir nos próprios seus. Isso que nós estamos vendo novamente, né, hoje com essa ascensão dessa extrema-direita. Porque, querendo ou não, tem uma parte significativa do proletário, né, que está comprando esse discurso. Né. Agora, o que eu acho que nos coloca como uma questão, né, é justamente como nós vamos enfrentar isso, considerando, né, as nossas antigas instrumentos, por exemplo, o fortalecimento do espaço público. Como que nós fortaleceríamos esse espaço público, né? Se nós teríamos uma visão, sendo um pouco mais técnica, mais habermasiana, ou seja, vamos colocar mais normatividade, institucionalidade, mais grupo de estudos, mais questões um pouco mais burocráticas, né? Ou se a gente tenta mudar completamente esse sistema para uma realidade na qual, que às vezes esse sistema industrial, né, enfim, parece já ter passado, né? O Robert Kurtz nota isso no colapso da modernização, né? Parece já ter passado, ou seja, parece que aquelas questões de, olha, mais 1000 matérias, entrar às 7 horas da manhã, ter todo o mente quadradinha, metas curriculares, enfim, tudo isso parece ter um gap, né? um espaço com a prática, né? E como que a gente consegue restaurar esse espaço público? Parece que o senhor foi mais pela parte da estética, né? Isso, para mim, é muito interessante. Eu não vou me alongar. Enfim, obrigado. Aí a gente tem ali a colega ali e depois ela ali da frente, né? Eu só vejo o cabelo loiro. Isso. Bom dia. Meu nome é Sol Massari, eu sou assistente social de formação, fui professora por 17 anos e sou do ABC. E, ouvindo a mesa, eu fui pensando e repensando uma série de questões. E, para mim, o que fica mais forte, é a violência simbólica que nós temos dentro da escola. A violência de não termos mais cursos, aula de filosofia, sociologia, educação física, educação artística, em prol temos disciplina como Meu Mundo Pet e Brigadeiro Gourmet, né? Então, nós tiramos algumas disciplinas que trabalham a questão da civilidade em detrimento de empreendedorismo, e que é uma grande falácia. Uma outra questão que eu também observo como violência simbólica é como é que estão as escolas. Nós não podemos falar da nossa escola, do nosso bairro, mas a escola no geral no Brasil. Quantas escolas, as cantinas, as quadras esportivas não existem mais? A biblioteca foi fechada, né? Como que nós olhamos durante 4 anos a luta de uma extrema-direita querendo colocar escola de um partido só, né, como um meio de calar um pensamento diferente e possibilitar que os nossos estudantes pensem? Uma outra violência simbólica foi durante 4 anos. Claro que essa violência, eu não nego que ela já não venha, mas esses últimos 4 anos, enquanto se fecha 3 bibliotecas, se abrem 10 clubes de tiros, né? Faz arminha que dá certo. Quantas vezes isso foi repetido e repetido e repetido? A semente foi plantada. Quando você tem um golpe em 2016 e que alguém diz que o livro de cabeceira é do Ustra, não precisamos falar qual seria o resultado disso. Quando nós temos agora em Goiás, e nós tivemos que entrar em contato com a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente e solicitar a intervenção ao Ministério Público para que feche o clube de tiro que está ensinando crianças de 5 anos a aprender a tirar para se defender, isso é uma semente que está sendo plantada. Ontem, na cidade de Diadema, o coronel da Polícia Militar fez uma fala que eu parabenizei a fala dele. Ele disse o seguinte: polícia não é para estar dentro da escola, não. Quando a polícia é solicitada para ir para a escola, é porque a sociedade não deu certo. Porque nós temos que ser o último recurso. Polícia não é para estar na escola. Até porque, se nós colocarmos policiais dentro da escola, nós sabemos quais serão os jovens perseguidos. É o jovem preto. É ele que vai ser perseguido, como sempre é na sociedade. Então, eu quero, assim, a fala de vocês, né, dessa mesa, me possibilitou repensar muita coisa. Eu estava até falando aqui com a professora Beth, poxa, a gente tinha que fazer essas atividades no ABC, porque nós precisamos levar essas falas.
E eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, agradecer demais vocês, e que a gente pare para pensar o que é que nós queremos. Eu quero uma sociedade de paz, mas como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Né? Porque nós temos que começar de alguma forma, e o começo é esse, estarmos aqui, ouvir, refletir e levar para as nossas comunidades, para os nossos pares, o que nós escutamos aqui. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Júlia Franco. Venho lá da cidade de Tiradentes, representando a Vladimir Herzog. Também sou estudante da USP, né, estudo mestrado lá na área de Pedagogia Social com o professor Roberto da Silva. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo isso de uma forma tão séria e objetiva, porque para nós que estamos na escola pública todos os dias, com muito orgulho, a gente sabe que as violências são muitas. A grade curricular, as grades na escola, isso em todas as escolas, não é uma ou outra, né? As escolas que muitas vezes não têm um colorido, não têm uma alegria, que o sol não entra, que não tem o verde. Então, a gente vive numa cidade que é muito rústica, muito concreta, e que muitas vezes as escolas acabam reproduzindo esse concreto, esse rústico. Eu venho de uma escola que vem olhando para isso, que vem olhando para esse outro lado da vida da educação, que é fundamental para os nossos estudantes. Porque se a sociedade nos violenta enquanto pessoas pretas e pobres, é fundamental que as escolas não nos violentem com a sua arquitetura predial, pelo menos. Os professores pensam sobre isso, é fundamental que a arquitetura também não violente os estudantes, porque essa violência vai reverberar de alguma forma. E a gente está discutindo isso aqui, que é uma violência extrema, né? Acho fundamental a gente estar discutindo sobre isso. Mas eu quero trazer uma experiência que nós vivemos em Sankofa, né? Olhando para o futuro, mas sempre olhando para o passado. E é fundamental pensar que diversas etnias africanas pensam que é fundamental uma comunidade inteira para educar uma criança. Mas, atualmente, nossas comunidades estão amedrontadas por diversos fatores, como, por exemplo, uma cultura neopentecostal, que a gente tem que dialogar. Eu gostaria de trazer a reflexão. Como é que nós, enquanto pensadores da educação, podemos dialogar com as comunidades que estão amedrontadas, pensando que sem as comunidades a gente não vai conseguir se educar, muito menos educar as nossas crianças. Obrigada. Então, eu vou passar. É só para aquecer, tá, gente? Muito rapidamente aqui, até por conta dos horários que a gente tem. Para quem da mesa quiser, acho que o professor José Sérgio tem algumas perguntas que foram feitas diretamente, e aí eu retomo e dou algumas orientações e a gente encerra, tá bom? Tá. Então, a questão que meu colega colocou sobre essa característica da horizontalidade, né? A gente podia pensar, em termos políticos, que o que ocorreu no século XX é, de novo, um fenômeno singular, e que a gente não pode equacionar, por exemplo, a ascensão dos regimes totalitários à tirania ou à ditadura anterior. Por quê? Justamente porque a tirania é uma relação vertical. O totalitarismo se dissemina entre nós, né? Ele tem outro tipo de estrutura, nesse sentido muito mais horizontal e, portanto, muito mais desafiadora. E eu acho que isto, né, veja, a gente venceu a luta, ou os países aliados venceram a luta e derrotaram o nazismo, derrotaram o fascismo italiano, mas as condições pelas quais foi possível a emergência de um mundo totalitário que decreta a superfluidade do homem permaneceu. E eu não sei se seria um exagero dizer, talvez não, é uma hipótese arriscada, que a gente vive sob o totalitarismo do mercado financeiro global, que continua sendo totalitarismo, que está impregnado entre nós. Né? Então, essa é uma primeira questão quanto à horizontalidade. Né? Uma outra questão importante é que uma das características do ponto de vista ideológico do nazismo
do fascismo, de todos os regimes totalitários, é a tentativa de fazer com que coisas que são extremamente complexas caibam numa explicação muito simples que dá conta de tudo. O fato de você ser judeu, cigano, etc., explica tudo. Ora, é claro que basta a gente ter 3 amigos judeus para perceber que não explica nada, certo? E que o mundo é não só complexo, mas sempre contingente. Que de vez em quando, muitas coisas acontecem que não estavam previstas, que não tem lógica, que não tem sentido. E em face dessa enorme complexidade do mundo, certo? A resposta dos fascistas é sempre a resposta simples, que tudo encaixa. E por isso ela é sedutora. E por isso ela é fácil, por isso as nossas aulas são difíceis de explicar. E o tiozinho do Zap sabe tudo da vida em 30 segundos. Então, o fascismo sempre se alimentou da simplificação do real. Então, por isso que eu insisto, a escola é o lugar da complexidade do real. É a única coisa que temos. De novo eu falo assim, venceremos? Não sei. Mas a minha resposta em relação a isso é sempre o seguinte, ora, eu sou corintiano desde criança e continuei sendo corintiano quando o Corinthians foi rebaixado para a 2ª divisão, porque não tem cabimento eu virar palmeirense porque o time perdeu. Você percebe? Então, eu também sou professor. Então, essa é a nossa lógica. A nossa lógica é tentar entender a complexidade do mundo. Não é ser algo análogo, né, ao tiozinho do Zap, só que feito pela escola. Não, nós não somos isso. Nós não funcionamos assim. Inclusive, quem funciona assim são os fascistas. São eles que simplificam tudo, né? Acham sempre um bode expiatório, porque isso é a forma de funcionamento. Porque se eles tivessem acabado com todos os judeus, aí seriam, sei lá, os muçulmanos. Se tivesse acabado com todos os muçulmanos, seriam os próximos, entendeu? E não precisa ter nada, porque não, as pessoas, nós éramos perseguidos porque eram comunistas. Eu sou comunista, é isso? Eu olhava para o espelho e dava risada, né? Eu falo, então, eu estudo Hannah Arendt, eu falo do simbólico, não tem nem, eu acho assim, Marx um gênio, mas é chato, é difícil de ler para mim. Eu nunca fui marxista, entendeu? Mas sou um comunista. Então, porque isso é um rótulo simplificador em que cabe tudo, né? E justamente a tarefa da escola aí é dessimplificar, né? E por último, pensando, inclusive agora juntando todas as outras 2 questões, me parece assim o seguinte, que eu sei que isso é um pouco difícil, porque a gente se formou nessa ideia de que a escola é sempre, também ela, um instrumento para algo exterior a ela. Então, a escola é para uma democracia que virá depois de amanhã. A escola é para uma justiça social que virá depois de amanhã. A escola é sempre um instrumento, é a própria razão instrumental entrando na escola. Talvez o nosso grande desafio é como é que a gente faz a escola um tempo e um espaço de experiência aqui e agora de tolerância, de divergência. Então, eu estou pensando o seguinte, eu não sei, eu não vou viver para ver o Brasil deixar de ser racista. Mas a minha pergunta, Júlia, é assim, como é que a escola, aqui e agora, pode ser o espaço no qual aquela menina negra tenha não a experiência de ser discriminada, não a experiência de ser colocada de lado, mas a experiência de alguém sinceramente olhar e falar, você importa. Eu não sei o que vai acontecer com ela depois de amanhã. Eu não sei se o Brasil será isso agora. Mas eu sei que aquela menina sai da escola com outra experiência. Aquilo está dentro dela. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Não dá para ser mais do que isso. Né? Mas é digno, é o suficiente, é o que nos cabe, é o que podemos. Né? Acho que bem rápido eu queria fazer uma referência à fala da colega lá de São Bernardo, né, que está aqui presente. Eu acho que ela traz um elemento muito importante para nós pensarmos o clima escolar, né? Como que está essa escola? O que ali não favorece uma convivência boa? Né? O que acontece ali que é institucionalizado e que pode ser rompido muitas vezes a gente tem a prova ali de experiências belíssimas que estão acontecendo em nossas unidades que rompe uma lógica estrutural dada e que se dá no formato de pesquisa e de qualidade com o envolvimento ali da gestão e dos educadores, até propondo uma outra lógica de grade, né, uma outra lógica de quantidade ali de aulas e de tempo, né, pensando o espaço para ser mais acolhedor. A fala da outra colega, ela traz para a gente assim, elementos importantes para a gente pensar
a pessoa na sua individualidade, né? Como ele se sente ali com essas grades, com esse cimento, com esse lugar cinza, sem vida. Essa é uma característica da maioria das escolas, onde a depressão, a automutilação acontece de forma mais expressiva. Lugares sem vida, lugares sem brilho, lugares sem cor, sem preocupação com o contato com a natureza, sem espaços que favoreçam o diálogo, né? Ele sai daqui, tem que ir para lá, tem que ir para cá, né? Não tem um banco, não tem uma área de convivência, não tem uma cadeira que ele possa sentar e olhar o que está acontecendo, né? E a gente percebe que essa é uma lógica que está na escola e que também é da sociedade. Eu sou do tempo que as pessoas punham a cadeira na rua para conversar com o vizinho e ver o movimento. O que você está fazendo? Estou vendo o movimento. Hoje, como que é taxado alguém sentado ali na frente de casa? Fala, mas é um desocupado, sem vergonha, está olhando o movimento da casa para poder roubar, não é? Então, olha só que outra lógica. E, por outro lado, tem pesquisas que falam que a pessoa tem que voltar a olhar as coisas porque ela está tendo problema no globo ocular, porque ela só olha para um lado, para a tela do celular. Então, olha só, é sobre isso que a gente está falando, é sobre promover uma cultura de paz, onde olhe para as pessoas, escutar o estudante. É inadmissível que nosso estudante olhe, e a gente vem com uma pesquisa junto com o Vladimir Herzog em Guaianazes, e que nossos estudantes falam, como você percebe a escola? Um lugar de tortura, sofrimento, violência, um hospício. A escola, ela é um lugar de vida, é um lugar de amor, de sabedoria, de conhecimento, de trocas, de choro, de abraço, né? Então, é isso que a gente tem que favorecer nas nossas escolas, é pensar sobre esse clima que nós estamos propiciando para os nossos estudantes e também para o profissional da educação. Bom, é difícil, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de encerrar algo que, na verdade, esse evento é uma convocação para que a gente se disponha a não só pensar, a dialogar entre nós, porque a gente sabe, como o professor bem disse aqui, que o horror emudece. A gente fica sem palavras diante do terror, diante do horror, e de que as violências, de modo geral, são formas de silenciamento também. Então, é um duplo silenciamento. A gente fica mudo diante de coisas as quais a gente não consegue explicar e que nos causam profunda perplexidade. Então, o sentido, né, que, de alguma maneira, esse evento, a proposição desse evento assume, é exatamente de nos convocar a falar sobre, ainda que a gente não saiba, que a gente não sabe explicar, né, não tem nenhuma tentativa aqui de se colocar como douto, como especialista que vai dizer, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo, façam isso, isso e aquilo. É um chamado, sim, para que em tempos esses, em que o medo, o terror, enfim, em que essa indiferença que foi dita aqui, a superfluidade do sujeito, que se traduz na forma de solidão, né, dessa vida em sociedade que a gente tem, que não se constitua como um terreno ainda mais fértil para que a gente tenha né, o aprofundamento de políticas antidemocráticas, neoconservadoras, porque o medo causa isso. Pensa, né? O medo de você perder a sua criança, seu filho, toca em lugares aí que vêm para o fígado. E acho que é uma convocação para nós que somos profissionais da educação, para a sociedade civil de modo geral, há pessoas aqui, né, que estão na administração pública, que são de outras organizações, que é tempo de falar. A gente precisa falar. A gente precisa fomentar espaços públicos esses, nos quais a escola, embora não seja o mundo, mas que ela também seja este lugar em que a gente possa falar sobre o que está acontecendo. Porque todo movimento, a gente não pode ser ingênua, de que, como o Hamilton bem citou, que há um oportunismo bizarro, inclusive, né, em proposições de projetos de lei que só
tendem a ser ainda mais violentos, em acirrar essa perspectiva de uma escola da mordaça, que não é para a gente falar, enfim, né, nessa visão utilitarista também do que é a escola, de policiamento, enfim. O que a gente precisa nesse momento é poder tornar esse tempo, espaço que é a escola, também um lugar de reflexão, de diálogo, ainda que a gente não tenha, porque a gente não tem respostas imediatas para um problema que é profundamente complexo e que atinge a todos nós. Então, esse é um convite, né, de uma conversa que começa aqui e que a gente espera que se estenda de alguma forma, porque a gente passou por várias perspectivas aqui e a gente entende que a resposta é escolar, mas ela é política por excelência, e política não no sentido político partidário, enfim, político nesse sentido de circulação da palavra, né? O enfrentamento da violência tem a ver exatamente com sair dessa condição de emudecimento e de não falar sobre. Então, a gente precisa falar. Tem uma coisa que eu também não sei responder, mas que sempre me toca muito, que é uma pergunta que pode ser muito, né, parecer simples, mas eu sempre penso assim, por que escola? Por que tem que ser na escola? Os ataques, enfim, porque eu penso assim, sei lá, né, se a explicação fosse tão simples, de falar assim, a gente tem toda uma produção de discurso de ódio, os meninos e as meninas têm contato cada vez mais com esses grupos que não estão mais na deep web, né, estão na superfície, enfim, com tudo isso que é cultural, essa cultura da violência, do ódio, tudo bem, mas por que tem que acontecer na escola? Eu acho que essa não é uma pergunta tão simples de responder, porque poderia ser em outro lugar, sabe? Poderia ser na pracinha, na igreja, em qualquer outro lugar, né? E, embora eu não tenha respostas, eu fico pensando, de tudo que a gente disse aqui, o quanto que a escola é potencialmente, por excelência, esse tempo e espaço da pluralidade, em que a pluralidade ela não só é premissa, como ela se impõe enquanto realidade. A escola tem que ser plural, porque ela é para todos e todas. E aí, eu acho que não à toa, ela acaba se tornando um alvo num mundo esse em que a gente se enclausura cada vez mais em bolhas, e que também, com um discurso de ódio crescente, que se pauta exatamente, né, nesse princípio de eliminar as diferenças, de eliminar a pluralidade, a escola se torne esse alvo tão visado. A escola, potencialmente, ela pode romper, e por tudo isso que a gente disse aqui, essa lógica esmagadora da atomização, da alienação do mundo, desse desenraizamento do mundo. Porque ela, inevitavelmente, nos coloca diante do desafio do convívio. A gente é obrigado a conviver, né? Não é nem uma escolha. E eu acho que essa é uma coisa que, por tudo que a gente disse aqui, e por como a gente tem entendido a educação em direitos humanos, o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito politicamente, enquanto Instituto Vladimir Herzog, enfim, a gente entende que a acolhida, como está no nome aqui do evento, que o diálogo, que uma cultura de respeito mútuo, se não for a resposta, mas que pelo menos possa, de algum modo, fomentar a criação de laços de pertencimento com o mundo, num ambiente esse, né, num tempo esse, em que a gente está cada vez mais desenraizado dele. E, obviamente, a escola só pode fazer isso por meio da cultura, como o próprio professor José Sérgio disse. Então, eu acho que eu encerro aqui reforçando mais uma vez o agradecimento, primeiro a todos e todas vocês que aqui estão, né, porque estar aqui de manhã para discutir questões que concernem a todos nós, enquanto sociedade, tem aí, né, um esforço, enfim. Mas eu quero reforçar o agradecimento ao Memorial da Resistência, à Secretaria Municipal de Educação e às diretorias regionais de educação também,
a todo mundo das outras secretarias que aqui estavam, né, da SMADES, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a todos os parceiros institucionais, tem pessoas aqui de outras organizações, também do terceiro setor, a representantes do poder público, representantes das escolas, a jornalistas e todos nós aqui como cidadãos e cidadãs que estamos preocupados com isso e de não perder... Assim, sinceramente, eu só fico pensando real. Que narrativa é essa, né? Nesse momento de medo, né? Eu fiquei pensando assim, o quanto que esses discursos neoconservadores também podem nos levar para outros caminhos, no sentido de que, por exemplo, nesse ano a gente tem eleição para os conselhos tutelares. E aí, por que eu digo isso, né? Que discurso de proteção da infância e da adolescência tende a sair, não digo vencedor, né, mas ganhar maior proeminência? Então, por isso que a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre que escola é essa que a gente quer, enfim, que sociedade é essa e essa defesa irrestrita da democracia. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu peço para que as pessoas que não assinaram a lista, que elas assinem. Ah, tá, e tem um convite aqui. Eu falo que vou terminar, tá vendo? Toda vez chega um recado a mais. Que assinem a lista, porque aí a gente vai enviar a declaração, tá, de comparecimento. E no dia 28/4, às 11 horas, a Comissão de Educação vai promover uma audiência pública sobre violência nas escolas na Câmara Municipal. Então, anotem na agenda, tá? 28/4, às 11 horas da manhã. Então, muito obrigada e sigamos debatendo entre nós sobre esse tema que é muito importante. Obrigada a vocês também.